Fala, meu querido, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Alan Malbos e Deus tem uma palavra para você. Quando Deus restaura, nada fica como antes. Eu quero iniciar essa palavra trazendo um versículo da palavra do Senhor ao seu coração, que está lá em Salmo, número 80, versículo 19, que diz o seguinte: Faze-nos voltar novamente, ó Senhor Deus dos exércitos, faz brilhar a tua face e seremos salvos. As famílias, elas podem ser quebradas pelas circunstâncias, mas somente Deus tem o poder completo para restaurá-las. A primeira coisa que você tem que entender sobre restauração é que ninguém restaura algo que não tem valor. As pessoas, os homens, a humanidade restaura prédios antigos, obras de arte, coisas que lhes são valiosas. Quantas vezes você viu pessoas dando um valor alto por um veículo, por um carro antigo, para restaurá-lo, para colocar uma placa preta? Ou igrejas antigas, prédios antigos que são totalmente restaurados. Eles são restaurados porque existe um valor implícito neles. Deus investe na restauração da família porque ela é preciosa para ele. O Salmo 80 ele nasce de um clamor coletivo por restauração, não apenas material, mas espiritual e relacional. O pedido central desse texto é: faze resplandecer o teu rosto sobre nós. O que nós temos que entender é que restauração começa quando Deus volta a ser o centro. Se Deus quer restaurar, é porque a família continua sendo uma parte essencial do seu plano. E para falar sobre restauração, para falar sobre famílias, nós temos que entender alguns pontos primeiro. O primeiro deles é que a família é um projeto antigo e atual de Deus. A família não é uma invenção cultural. Muitos vão dizer que é a estrutura organizacional da nossa sociedade, nós nos organizamos em família. Mas na realidade, a família surgiu através da vontade de Deus. Foi o Senhor que instituiu a primeira família. A família não é uma invenção cultural, ela é uma instituição divina. Antes do pecado, antes da lei, antes até mesmo de uma igreja organizada, Deus criou a família. A família é o berço da fé porque nós ensinamos os nossos filhos sobre Deus. É uma escola de caráter porque nós aprendemos a como nos portar diante da sociedade com os nossos pais. É um ambiente onde nós temos cuidado, onde nós temos proteção. E é por conta disso que ela é um alvo tão grande, um alvo constante de ataques. A sociedade como um todo, aqueles que são infiéis, aqueles que não acreditam em Deus, eles buscam dividir, eles buscam abandonar, eles buscam viciar, eles buscam impor um esfriamento espiritual sobre a família para quebrar esse algo divino que Deus nos entregou. Mas o fato das famílias estarem feridas não significa que elas estejam perdidas. A Bíblia não esconde famílias quebradas. Ela revela que Deus pode restaurar essas famílias. A segunda coisa que nós temos que entender é que Deus é especialista em restaurar lares quebrados. E eu quero te trazer alguns exemplos disso. O primeiro, com certeza, é Jó. Jó tinha uma grande família, tinha posses. Jó era reconhecido, era alguém justo sobre essa terra. Mas ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu a sua honra. E a sua história, ela prova que a fidelidade, ela não impede crises, mas as crises, elas não anulam a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Deus não apenas devolveu aquilo que Jó perdeu, ele lhe deu novos filhos, ele restaurou a sua família, ele lhe deu, ele lhe entregou um fim ainda melhor do que o começo, porque Deus não restaura pela metade. Um segundo exemplo é Noemi. Noemi morava no estrangeiro, longe do povo de Deus, longe de Israel, mas o seu marido e seus filhos morreram e ela retornou. E quando ela retornou ao seu povo, tendo perdido seu marido e seus filhos, ela disse: chamem-me Mara,
que significa amargura. E mesmo assim, Deus preservou um dos seus relacionamentos, um relacionamento fiel na sua vida, Ruth, a sua nora. Construiu uma nova família para Noemi e inseriu Noemi na linhagem do Messias. Deus transforma luto em legado. Outro grande exemplo é Maria e João. Maria, mãe do Senhor, e João, o seu discípulo. Porque quando Jesus estava na cruz, quando ele estava sofrendo, ele pensa na família, ele cria um novo vínculo. Ele olha para Maria, ele olha para João e diz: Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ele dá um novo filho a Maria, porque ele estava sendo sacrificado, e ele entrega uma mãe a João. Ele nos mostra que família não é apenas sangue. Família é cuidado, é responsabilidade, é amor. Mesmo em meio à dor, Deus cria novos começos. Eu não sei como está a sua família, como é a sua relação com os seus pais, com os seus filhos. Ou talvez você ainda não tenha criado uma nova família, você esteja perdido. Mas creia que, mesmo quando o cenário parece irreversível, Deus pode restaurar a sua família. Nós podemos passar por crises, por dificuldades, desemprego, doenças, separações, vícios, conflitos entre os membros da família. Mas para Deus não existem lares difíceis. Não existem lares difíceis demais, não existem corações duros demais. Não há histórias quebradas demais que não possam ser restauradas. A família nas mãos de Deus é como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Ela pode se quebrar, mas ele vai ser refeito. O oleiro não descarta o vaso quebrado. Ele restitui, ele refaz, ele restaura esse vaso. Mas entenda que Deus faz da parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem de crer no Senhor, confiar os seus caminhos a Deus, orar pelo seu lar, não desistir dele, cuidar, proteger, valorizar a sua família, parar de alimentar a ruína e começar a cooperar com a restauração. Porque Deus restaura a família, mas ele começa pelo seu coração. Deus pode fazer tudo novo, de novo, porque Deus é o oleiro, o construtor, o restaurador. E ele não se assusta com rachaduras, com ruínas, com histórias corrompidas, porque onde Deus entra a esperança, onde Deus age a reconstrução, onde Deus reina a salvação. Restaura-nos, Senhor, é o clamor do povo, é o clamor das famílias. E esse clamor, ele move o coração de Deus. Ore pela sua família, entregue o seu lar novamente nas mãos do Senhor. E creia, quando Deus restaura, nada fica como antes. Amém? Você possa curtir esse vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, eu vou orar pela sua vida, se inscrever nesse canal para continuar recebendo essas pregações e que Deus te abençoe.